Olá, alunos do sétimo ano. Hoje nós vamos fazer uma revisão para a prova, né? A prova vai ser logo mais, então nós vamos fazer essa revisãozinha para que vocês tenham bastante tranquilidade na hora de resolver as questões, né? As perguntinhas da prova, tá certo? São perguntas fáceis. Eu fiz aqui uma pontuação do que é mais relevante do conteúdo para vocês se sentirem mais confortáveis ao fazer a prova. Então, é uma revisão bem direcionada que, se vocês ficarem atentos, né, prestarem bastante atenção no que eu vou falar e acompanhar aqui com o livro, vocês vão fazer a prova com tranquilidade mesmo, com excelência, tá certo? Então, vamos começar falando aqui do capítulo 4, da página 58 do nosso livro, onde fala Arte e Natureza. A primeira obra que aparece aí na página 48 e o textinho na página 58 e página 59, com o textinho do lado, fala sobre o artista Robert Smithson. Robert Smithson, ele fazia grandes obras em meio à natureza, né? Então eram espaços naturais no qual ele realizava suas obras, mas não só em espaços abertos, tá? Ele também fazia obras em galerias. Ele levava esses materiais da natureza, materiais que ele encontrava na natureza, e levava para as galerias para produzir a sua obra mostrada em galerias. Mas no caso dessa primeira obra, que é a Espiral, é uma obra que ele utilizou, né, de recursos da natureza para executar na própria natureza. Então, em espaços naturais, tá certo? Robert Smithson, ele produziu essa obra Espiral num espaço naturais. Ele utilizava espaços naturais na maioria das suas obras, né? Que eram grandiosas. Então, ele inseria esses materiais, inseria a sua obra, a sua concepção de obra, né, em ambientes da natureza. Dentro de galerias, ele chamava as suas obras de non-sites, não locais, porque ele pegava o material da natureza e transportava para galerias. Então ele já chamava de non-sites, ou seja, não locais, tá certo? Então esse artista, ele era americano, né? E ele fez esse espiral num lago salgado dos Estados Unidos. Olha que interessante. Ele utilizou lama e pedras. E quando a água está baixa, dá para ver perfeitamente sua obra de arte. Mas, de vez em quando, a água sobe, o nível da água sobe e aí não dá para ver, né? Então, é uma obra feita em um lago. Muito interessante essa obra, muito curiosa a forma com que ela foi feita, né? E que permanece até hoje. Então, mais um pontinho que eu queria citar é sobre o movimento artístico chamado Land Art. Land Art é esse movimento artístico que utiliza da natureza, para utilizar a natureza para transformá-la em obra de arte. Claro que a natureza já é uma obra de arte, né? Tem aluno que vai questionar isso, mas quando há a interferência do homem, né? A concepção de um trabalho, de uma obra conceitual, então essa obra, né? Ela tem o nome de land art, tá? Então, o movimento artístico que usa a natureza, né, é chamado de land art. Então, o espiral aí é desse movimento artístico chamado land art, tá? Mais um ponto importante, né, é que essas obras, muitas vezes, elas vão para galerias de arte. Mas quando a obra é muito grandiosa, ela não tem como ser transportada
para dentro de uma galeria. Então, existe galerias de arte a céu aberto, no espaço aberto, né? A gente imagina que só existe galeria de arte num espaço fechado, um espaço físico fechado. Não, existe galerias de arte a céu aberto também, né? Como o Museu de Esculturas a céu aberto da Nova Zelândia. Então, na Nova Zelândia tem um museu de escultura a céu aberto. Nos Estados Unidos também tem. Então, esse museu chama Gibbs Farms. Então, na prova eu pergunto o que é Gibbs Farms. Aí vocês vão citar que é um museu a céu aberto na Nova Zelândia, né? Por que eu coloquei uma pergunta assim bem direcionada? O que é Gibbs Farms? Porque vocês precisa saber, né, que existe esse tipo de museu, que é um museu a céu aberto. E o da Nova Zelândia chama Gibbs Farm, né? É um nome assim, até meio difícil de falar, né? Mas tranquilo, tá certo? Gibbs Farm, ok? Bom, tem uma outra pontuação também para falar, que é sobre a manipulação da natureza e da paisagem. O homem, desde sempre, ele manipula a natureza, né? Com pequenas dimensões, grandes dimensões, né? Grandes dimensões é necessário equipamentos, pequenas dimensões não, né? Então, mas ele utiliza, né? De um projeto primeiro, ele produz um projeto, escreve um projeto, coloca todas as suas ideias, seu conceito da arte, para depois trabalhar diretamente com esses materiais da natureza. Sem projeto é impossível, né, gente? Tem que haver projeto para tudo. Então, é importante haver o projeto para executar esse tipo de obra. Porque não é qualquer material da natureza que pode ser utilizado, né? Não é qualquer espaço que pode ser mexido, transformado. Então, tem que haver um projeto que demonstre todos os quesitos necessários para a produção de uma obra de grande porte, né? Ou de médio e pequeno porte, mas utilizando a natureza. Então, tem que haver um projeto, né? Sem projeto, não há como fazer uma mudança estrutural na natureza, tá certo? Então, tudo tem que ser muito bem organizado, documentado, registrado, tarimbado, né? Como se diz. Uma musiquinha que eu lembrei agora, né? Tem que ser registrado, tarimbado. Se quiser voar, se quiser voar. É uma musiquinha infantil antiga. Eu acho que é mais ou menos isso. Canto pessimamente, né? Mas deu para vocês entenderem. Então, outro ponto que eu destaquei aí é o da página 63, onde a gente fala sobre Franz Kreischberg. Na aula do Zoom, nós falamos muito a respeito. Eu passei pesquisa no segundo ciclo para vocês, passei agora no terceiro ciclo, e para vocês ficarem bem inteirados mesmo com a vida e obra de Franz Kreischberg, porque ele fez a diferença no que se trata da natureza aqui. Obras de arte que retratam a natureza. Então, ele fez a diferença, ele cumpriu o seu papel, né? Escolhido por ele mesmo, né? Que era cumprir o papel de protetor da natureza, né? Um artista ecologista, ambientalista. Então, ele era um artista radicado no Brasil, desculpa, eu falei errado, né? Então, radicado no Brasil, ele era polonês, veio para o Brasil, se estabeleceu aqui, montou ateliê, e as suas obras também eram, na maioria, de grande porte, né? Então, ele utilizava matéria-prima que ele retirava de queimadas, desmatamento,
e transformava em obras de arte, fazia junções. Ele tem um trabalho muito bonito, tinha, né, que ele já faleceu. Trabalho muito bonito, relevante. Então é interessante vocês darem uma olhada novamente, né, pesquisada aí na sua biografia. Nós falamos muito sobre ele porque ele tem uma representatividade muito grande no que se refere à arte ecológica, arte utilizando a natureza, né? Mesmo que os materiais que ele tenha utilizado eram materiais já devastados pelo homem, né? Destruído pelo homem, mas ele fazia a catação desses materiais e transformava em obras de arte. Então é um trabalho bem relevante, bem importante, certo? Outro ponto a destacar são as intervenções artísticas, né? Teve uma aula, se eu não me esqueço, gravada, sobre intervenção artística. O que é uma intervenção artística? Intervenção artística é eu fazer algo onde já existe algo, né? Por exemplo, um grafite. Grafite é uma intervenção artística, porque o grafite eu necessito de um espaço, de um plano para executar o grafite, né? O grafite é um desenho e pintura. Então eu preciso de um espaço já existente para realizar o trabalho do grafite. Ou seja, o grafite é uma intervenção, certo? Aí tem outros tipos de intervenção, né? Instalação, né? Eu posso ir num parque e montar uma obra de arte, eu estou interferindo ali naquele espaço do parque. Estou intervendo no espaço do parque. Então, onde a gente pode intervir, né? Fazer uma intervenção artística, ou seja, modificar o espaço, né? É chamado de intervenção, né? Artística, onde eu modifico o espaço. Se eu vou num local também onde tem um ambiente montado, eu vou até aquele local, faço uma performance, eu também estou interferindo naquele espaço, tá certo? Então, o site specific também né, uma forma de intervenção artística, tá? Não se esqueça disso. Performance, land art, que nós falamos, isso tudo é intervenção artística. Na intervenção artística da performance que eu falei, o que seria uma performance? O que é uma performance? É utilizar vários recursos para produzir a minha arte. Performance é algo passageiro, rápido. Eu faço com rapidez, mas posso utilizar várias modalidades de arte, como a literatura, música, dança, teatro, que são encenações, né? Encenações teatrais. Então, eu posso utilizar desses recursos para montar uma performance, tá certo? Então, essas obras conceituais, todas são ligadas, site specific, land art, performance, instalação, né? Grafite, está tudo ligado, tá? Então, eu posso utilizar de vários recursos para executar uma obra conceitual, certo? E essas obras, elas podem permanecer no espaço ou não, elas podem ser passageiras ou não, né? A performance, por exemplo, ela é passageira, né? Você vai, faz sua performance utilizando esses recursos que eu citei, né? Teatro, literatura, dança, música, mas ela é passageira. Você faz, executa, né? E finite, acabou, tá certo? Ela pode ser registrada através de imagens, fotografias, mas ela é sim passageira, tá certo?
Bom, tem mais um ponto, né, que é o último ponto que eu quero falar, sobre a questão ambiental, né? Para se produzir uma obra de arte, é preciso ter certos cuidados, né? Tem que ser levantada uma problematização. Isso está aí na página 73 do livro de vocês. Para que essa obra de arte seja realizada com sucesso. A obra de arte que eu falo com a problematização da natureza, porque nós estamos falando sobre arte e natureza, né? E aí é levantado pontuações de suma importância para a realização dessas obras. Mas qual o objetivo dessas obras? O objetivo dessas obras é justamente chamar a atenção, alertar, é como se estivesse ligando a luzinha de pisca-alerta sobre o que o homem faz em relação à natureza, né? Essas destruições, mudanças de ambiente, mas mudanças não como o artista Robert Smithson fazia, não. São mudanças que causam danos, né? São mudanças nocivas à natureza e ao ser humano. Então, há problematizações que são levantadas, né? Questionamentos levantados nesse conceito da natureza, meio ambiente, certo? Então, primeiro, consumo consciente, né? Quando o artista faz lá um trabalho conceitual, utilizando a natureza, ele levanta também essa problematização sobre o consumo consciente das águas, né? Águas dos rios, de fontes, né? Do mar, e tudo que habita na água também, a forma de energia que utilizamos, o racionamento de água e de energia, o incentivo ao uso de meios de transporte não poluente, como a bicicleta, né? Um exemplo é a bicicleta, o patinete, que inclusive cresceu muito, né? O uso desses meios de transportes não poluentes, porque as pessoas não queriam se locomoverem em transportes públicos, né, que carregam muitas pessoas. Então, essa pandemia que nós estamos passando cresceu muito a venda, né, desses meios de locomoção, né, e fez bem, né, porque é uma forma de exercitar também, né, o corpo. Então foi uma boa mudança, uma mudança válida. Tem a poluição sonora, né? Já pensaram na poluição sonora? O barulho incomoda muita gente, né? O barulho é horrível, gente, faz mal para as pessoas, né? Muito mal para as pessoas. Então a poluição sonora, quando aqueles carros de som passam na nossa rua, você está lá estudando, para fazer sua provinha, aí passa aquele carro de som que parece que está aqui na sua orelha, está falando aqui. E você, né, dá até um tremelique. Então é poluição sonora. Ou quando o vizinho liga o som alto demais, né? Sua vizinha quer arrumar a casa, dar faxina na casa, liga o som no último volume. E o último volume que eu falo, que incomoda as pessoas, volumes muito alto. Então, é uma poluição sonora. Desmatamento, né? Esse nem se fala, né? Olha o desmatamento que existe aí na Amazônia. Quase todo dia é falado na televisão, né? Então, desmatamento é um ponto a ser pensado, né? A ser levantado nessa problematização. A revitalização de locais poluídos.
né? A gente ouve muito falar do Tietê lá em São Paulo, né? Do rio Tietê, da onde passa a Marginal, né? Que são avenidas. Então, mas aqui em Goiânia nós temos vários rios poluídos, né? Não pode mais nem lavar o dedão do pé, senão a unha cai. Então, são locais, né, revitalizados, rios poluídos, não só os rios, as águas, né, locais também onde a queima é uma poluição, a queima também é uma forma de poluição. Vocês já viram de vez em quando na cidade aparece uma fumaça alta, alta, escura. São pessoas queimando pneus e aquele cheiro invade a cidade inteira. É uma coisa horrível. Então é uma poluição do meio ambiente também, né? Então, outra forma de poluição do meio ambiente é a sujeira, lixo, onde não deveria estar. Lixo nas matas, né? Goiânia tem várias matas, vários parques. E aí jogam lixo, então é uma poluição, né? Porque vive animais nesses locais. Então é uma forma de poluição e a revitalização desses locais, tanto da água, do ar ou da natureza, das árvores, precisa, né, ser revitalizada. Então, os artistas pensam, né, pensam uma forma de revitalizar, proteger, né, conscientizar. Então, é muito importante o trabalho desses artistas ligados à natureza. Bom, gente, só vou dar uma olhadinha aqui para ver se eu não esqueci de falar nada para vocês, né? Que eu quero que vocês tirem uma boa nota, se saiam muito bem, né? Fechem essa provinha assim com 10 mesmo, chave de ouro, tá certo? Acho muito importante vocês focarem nessa provinha para finalizarmos o ano mesmo com chave de ouro, tá certo, gente? Então, a revisão foi essa. Qualquer dúvida, falaremos na aula do Zoom, tá certo? Beijo para vocês e até a próxima.